Pronto, então a Mafalda, que está aqui ao meu lado, a Mafalda Zuzarte, está em casa porque é a diretora de marketing do grupo Caprichosa. E então foi numa reunião que tivemos a pedir apoio para as nossas crianças que começámos a pedir mais apoio, porque é a história da minha vida, estou sempre a ver o que é que posso pedir. E então viemos aqui parar hoje, cederam-nos este espaço muito generosamente e por conversa comentou connosco que de facto que esta área da saúde mental hoje em dia já não era um bicho de 7 cabeças, mas foi durante muito tempo, não é? É verdade. E o Gustavo é o médico psiquiatra do PIN, diretor clínico do PIN de Lisboa, está com a Capiti já há muitos anos. Obrigado, Gustavo. Obrigado. E por isso vamos ter agora uma conversa também com um testemunho que eu acho que vai ser também muito valioso e com a ajuda do Gustavo, está bem? Muito obrigada. Obrigada eu. Queria só esclarecer-vos que os pelinhos que estamos a ouvir, que me estavam aqui a deixar com umas comichões, umas comichões, tem a ver com as pizzas que estão a sair lá em baixo. Não é ninguém que tem o telemóvel excessivamente alto, o que é simpático. Portanto, tem a ver... Portanto, estão a vender pizzas, que é para ajudar a Capiti. Exatamente. Acho muito bem. Bom, Mafalda, não sei quando é que, portanto, imagino que deve ter um diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção. Não sei quando é que esse diagnóstico apareceu, se foi só na idade adulta ou já em criança ou na adolescência. Portanto, quando lá, o que é que se passava na sua vida que levou a que se pusesse este cenário? Bom, o diagnóstico eu só tive aos 38 anos. Então é desses casos. Ou seja, e tive aos 38 anos por causa de uma depressão. Ou seja, eu cheguei à psiquiatria e já estava assim num estado caótico. Tive o primeiro diagnóstico de transtorno bipolar, que eu não aceitei muito, não é porque não queria ter, é porque não achava que se enquadrava nada no que eu era, mas confiei e fiz o tratamento. Mas não melhorava, não via melhoras nenhumas e a depressão foi-se acentuando até que cheguei ao PIN para uma primeira consulta, onde fui corretamente diagnosticada com 38 anos. 38 então anos. São 38 anos de confusão absoluta e desassossego. Para mim era o que eu era, ou seja, eu sempre me sentia um bocadinho um peixe fora d'água. Isso é verdade. Conte lá, mas principalmente, o que é que sentia? Eu acho que o problema era na escola. Ou seja, a minha capacidade de focar era muito diferente dos meus colegas, ou de estar na escola, de estudar. Eu nunca peguei num livro para estudar na minha vida. Eu não sei o que queria ou que não... Eu não consigo. Ou não conseguia? Pô. Eu leio uma frase e já me esqueci do início. Ou seja, eu tenho muita dificuldade em acompanhar um livro, seja do que for, a não ser que seja um tema do meu interesse. Se for um tema do meu interesse, eu até salto palavras da frase e consigo perceber o princípio e o fim sem ler metade. Mas uma matéria que não tenha qualquer tipo de interesse para mim é uma dificuldade extrema para mim ler um livro. De história, de português, seja o que for. Como é que fiz os seus estudos? A ouvir e a escrever o que ouvia nas aulas. Era assim que eu aprendia. Eu só tinha um caderno. E era aí que eu escrevia. Isso seguramente trouxe muitos problemas. Trouxe porque eu era uma aluna... É assim, está aqui o Dr. Gustavo, que se calhar me vai confirmar o que eu estou a dizer. Quase todas as pessoas que têm hiperatividade e déficit de atenção têm os mesmos relatórios do professor, que é se aplicasse, se estudasse mais, se estivesse com mais atenção nas aulas, porque eu não conseguia sequer... Eu até estava a ouvir, mas estava a pensar noutras coisas. Ou seja, eu não era mesmo como os meus amigos. Isso, para mim... Causava-lhe também sofrimento? Também havia uma coisa de... Causava-me... Eu não percebia porque é que eu não era como os outros. Mas eu via as minhas colegas todas com as canetas de cores e tudo, as ventas, e eu achava aquilo o máximo, porque eu jamais sou capaz de fazer isso. Nunca fui capaz de fazer isso. E, portanto, isso para mim o que me acarretava era um esforço suplementar de um sofrimento de ter aulas que odiava, que tinha imenso problema em adquirir os conhecimentos. Portanto, eu era alunas de 20 e de 10. Era assim que eu era, sempre. Eu nunca tive aquela base tipo, regular de uma aluna de 16, 15... Não, eu tinha ou 10 ou 20. Como é que os seus pais, como é que os seus encarregados de educação dialogavam com isso? Porque ou das duas uma, ou se tem uma abordagem
não quer trabalhar, ou então pessoas com um bocadinho mais de sensibilidade e conhecimento, se calhar podiam ir por outro lado. Como é que foi o seu caso? No meu caso era, vai estudar. Era uma coisa, eles achavam que eu não me aplicava nada, ou seja, porque eu estava-me nas tintas, não queria saber, etc. Mas depois não conseguiam perceber como é que eu tinha 16 ou 20. E portanto, quando eles irmãos, começaram... peço desculpa de interromper, tinha irmãos? Portanto, e havia comparações? Havia, mas eu sendo a melhor. Ao menos isso. Ao menos Já isso. não era mau. Já não era mau. Portanto, a mim eles exigiam, não era o mínimo, mas eles sabiam que eu cumpria, de alguma forma. E como de vez em quando tinha 20 e 19, ok, mas nunca perceberam muito bem porque é que eu era, mas nunca me exigiram nada que eu fosse o que não era. Mas claro que queriam que eu estudasse, etc. Até entrar na faculdade, que aí sim, eu fui aluna de 19 e 20. Porque o tema interessava. Exatamente, mas lá está, sem estudar. Mas isto impactava noutras áreas da sua vida? Socialmente eu sou um bocadinho aquela awkward, ou seja, eu não tenho muita facilidade em estar com pessoas, em conhecer pessoas novas, que a mim dá-me imensa ansiedade. E se vias, por exemplo, se os meus amigos quisessem marcar alguma coisa, eu tenho este problema, ainda hoje, mas já lido com ele de outra forma, que é, para a semana há um concerto giríssimo, vamos, eu tenho uma vontade, vamos! Uma hora antes eu desisto e não vou. Acontece-me, agora já não acontece tanto, mas acontecia-me imenso. E é uma luta constante de altos e baixos que tem sido a minha vida até hoje. Mas então temos aí, como é que diz, transtorno bipolar? Sim, esse foi o primeiro diagnóstico. A hiperatividade e o déficit de atenção. Isto é um trio complexo. Mas transtorno bipolar foi um... Eu não digo erro. Tratou-se? Não, eu não tenho. Foi um erro. Não é um erro. Eu acredito que a médica tivesse a fazer o melhor que podia ou que sabia naquela altura. Não considero isso. E se calhar ainda não tinha percebido bem quem eu era. Eu acho que ela não me ouviu o suficiente. Isto é o meu parecer. Porque depois eu tenho o outro caso da outra médica que me ouviu. Foi a primeira pessoa que me ouviu. Conseguia falar sobre isto tudo? Ou ficava muito aflita e não queria verbalizar? Não, eu verbalizo nem tinha... Eu verbalizo tudo. Verbaliza? Pelo menos isso. Com a minha médica eu verbalizo tudo, se calhar de uma forma um bocado intempestuosa, não é? Não, eu não digo agora, digo no passado, ou seja, isso também quando se está a crescer e temos dúvidas sobre tudo e estamos sempre a questionar tudo, porque no fundo queremos ser o padrão, não é? Queremos ser igual ao outro, à amiga, ao amigo, ao grupo, não é? Aí conseguia falar sobre os seus problemas ou não? Não. Aí eu camuflava tudo. Vivia duas vidas. Andava clandestina. 3 ou 4. 3 ou 4. Completamente. Porque eu tinha a parte profissional ou de estudante, tinha a parte de casa, tinha a parte com os amigos e tinha a minha parte. Não é? Como é que conseguia cruzar tudo? Havia dias muito difíceis. Eu sempre tive imensa ansiedade. Ou seja, eu acho que isso é o que eu agora sei que é, não é? Antes não fazia ideia. Eu tinha um turbilhão, eu sempre fui um bocado depressiva, por causa da falta de autoestima. A falta de autoestima, eu não sou como os outros, eu tenho mais dificuldades, porque é que eu não sou como os outros? Ou seja, isso é que para mim era o meu turbilhão e era por isso que eu não vivia bem comigo, não é? Porque eu tinha um problema. E depois porque eu não conseguia estar com os meus amigos como os meus amigos. Nem com a mesma vontade, nem com os mesmos interesses, não tinha nada. Depois ia para a escola e numas adorava, outras odiava e sofria imenso, quase que chorava mesmo por estar nas aulas, porque era um sofrimento de trás para mim. E depois tinha a minha família que, mal ou bem, eu conseguia levar, não é? Olha, e isto na vida adulta, entretanto, há um momento em que acaba a faculdade e que se vai procurar emprego e aí entra mais uma vida, mais uma vida paralela, não é? Que é corresponder às expectativas, ter um comportamento adequado, estar sempre atento e a assimilar. Eu acho que a hiperatividade e a déficit de atenção, para mim, já acarretou muitos problemas profissionalmente. Exatamente porque eu sou muito impulsiva, às vezes um bocado bruta a falar com as pessoas. Não é por mal, é porque eu emocionalmente não me consigo encaixar com as outras pessoas, que foi uma coisa que eu fui trabalhando também na terapia, etc. Tenho muita dificuldade em fazer tarefas muito rotineiras ou administrativas, ou seja, essas eu deixava sempre para o último e depois tinha que as apresentar daqui a uma hora e tinha que fazer o trabalho de um mês numa hora. Necessariamente não saía bem.
Não saía tão bem. E isso, nas avaliações, obviamente que era óbvio, não é? E mais uma vez isso acarretava, para mim, enquanto profissional, eu saber que era boa naquilo que fazia, mas não era tão boa quanto o esperado. O quanto o esperado eu acho que é o que eu acho que é pior quem tem PHDA, que é o que é que se espera dos outros e o que é que nós esperamos de nós, o que é que nós conseguimos dar. E era nessa dualidade que estavam os meus maiores problemas, não é? Claro que com a terapia, com o diagnóstico, com o trabalho que eu faço... O diagnóstico foi um alívio para si? Para mim foi um total alívio. Mas foi completamente, porque eu aí consegui dar nome e pôr as coisas arrumadas no sítio e perceber, existem coisas que eu posso fazer por mim para me ajudar no meu dia-a-dia e na minha vida pessoal, profissional, e eu sou outra pessoa. Ai, que bom! Que bom, porque eu acho que até aos 38 anos, sem saber porque é que não consigo enquadrar, deve ser tremendo. E pior quando se tem filhos. Já tem filhos? Já tenho filhos. E então? E piorou mais. Piorou? Piorou. Então. Piorou porque depois o tipo de responsabilidades e tarefas inerentes a ser mãe e eu própria e o meu trabalho são 40 vezes maiores. E eu ter que fazer o esforço de me lembrar de tudo o que eu tenho para fazer para cada filho, é muito cansativo, por isso é que eu fiquei com uma depressão. Essa foi a razão da depressão? Foi uma das, ou seja, foi um acumular do meu crescimento em sofrimento, um bocado camuflado, e depois toda a pressão que eu tive depois de ser mãe, que me levou a um estado depressivo muito grande, mas felizmente, ainda bem, eu agradeço imenso. Porque senão eu não me tinha descoberto nada. Nem tinha capacidade de gostar tanto de mim. Então um aplauso para isso, vá lá. Sabe, descobrir aos 38 anos, que eu acho uma coisa realmente... Parece estranho. Não parece estranho, conheço mais casos, não. Deve ser muito difícil. Há qualquer coisa em nós, é uma vida... 38 anos é muito tempo. Claro. É uma vida em que nós não batemos certo com os outros e achamos que somos esquisitos, que somos... A diferença pesa sempre muito, não é? Uhum. Ao contrário, não é? A diferença de vindos e enriquecer. Sobretudo nas fases mais precoces da vida, não é? Exato. Portanto, mas isto acontece muito, não acontece? Isto acontece muitíssimo, muito mais do que possamos imaginar. Aliás, eu gostava de ter tido aqui um bloco para anotar todas as coisas que a Mafalda disse que eu queria agora comentar. Porque não me vou lembrar de comentar tudo o que queria. Deixa lá ver se a gente ajuda, não é? Ver se nós ajudamos. Mas, de facto, para ir diretamente à sua pergunta, o diagnóstico na idade adulta é cada vez mais frequente. E o que acontece é o seguinte... Isto é um diagnóstico relativamente recente na história da medicina, se é que podemos dizer assim. E o seu primeiro conhecimento referia-se às fases infantis. Aliás, portanto, durante as primeiras décadas de conhecimento da PHDA era uma doença das crianças. Aliás, ainda hoje muitas vezes me perguntam PHDA do adulto, mas isso não é uma doença dos miúdos? Portanto, como se o cérebro das pessoas aos 18 anos fizesse um clique e deixasse de ter os problemas que tinha antes, não é? É uma coisa um bocado até infantil de se pensar, mas era assim que a medicina pensava. A própria medicina, a própria psicologia pensava assim, que era uma forma muito errada de pensar. E o que é que isto significava? Significava que as pessoas ou eram diagnosticadas na infância, quando tinham casos muito graves ou muito disruptivos, e aqui se calhar vale a pena só fazer aqui uma pequena resenha do que é a PHDA. Não, faz favor. A PHDA é perturbação da hiperatividade e déficit de atenção, é uma perturbação do neurodesenvolvimento, portanto que têm que existir sintomas desde o nascimento, mas... Desde o nascimento? Desde o nascimento, isto é difícil de dizer porque no nascimento não há comparativo comportamental para se perceber o que é hiperatividade ou não. O que quero dizer com isto é que a carga genética da PHDA é muito grande, é das doenças psiquiátricas e mesmo das doenças médicas em que a carga genética é mais importante. Estima-se que seja aí cerca de 85% genético, o que significa que it runs in the family e logo a pessoa quando nasce já vem com uma carga genética jeitosa que propicia o surgimento dos sintomas. O que é que acontece? Depois há múltiplas variáveis que vão influenciar o surgimento da doença, não é? Não só, portanto, isto é demasiado técnico talvez, mas há uma coisa que se chama epigenética, que é coisas que acontecem na nossa infância que vão moldar a forma como os genes se manifestam, isto é, adversidade infantil, violência, negligência, desnutrição, o ambiente propriamente dito do ponto de vista psicológico molda a forma como os genes se manifestam e também como o comportamento se manifesta, porque uma família pode conscientemente ou inconscientemente, sobretudo inconscientemente, estar a reforçar um comportamento que é disruptivo, não é? Quando, por exemplo, a criança é demasiado mexida ou demasiado desregulada e cada vez que a criança se desregula e começa a gritar, o pai grita mais ainda para ver se a criança se cala, isto vai ter um efeito potenciador do comportamento. Portanto,
o ambiente e a forma como se gera, como se lida com a criança, também tem impacto na forma como os sintomas se manifestam a longo prazo. Isto para dizer o quê? Do grupo de pessoas todas que têm esta carga genética e que têm a possibilidade de manifestar a perturbação de forma intensa, há uns que manifestam mais, e esses na infância são logo detectados, porque são disruptivos e têm sintomas em 4 dimensões principais. A hiperatividade, que é a parte motora, miúdos muito mexidos. O déficit de atenção, que não é verdadeiramente um déficit, é uma desregulação da atenção. É o que eu estava a dizer, que aquilo não me interessava. Não, exatamente, ou seja, não é um déficit de atenção. As pessoas têm uma incapacidade de manter a atenção sustentada por períodos prolongados de tempo, sobretudo em tarefas rotineiras, aborrecidas, das quais o nosso dia-a-dia está cheio, sejamos honestos também. E depois temos a impulsividade, que a Mafalda referiu também. Essa impulsividade pode ser de vários tipos. Impulsividade verbal, falar por cima dos outros, interromper os outros quando eles estão a fazer uma pergunta, porque eu já sei o que é que ele vai perguntar, não estou para ouvir até ao fim. Impulsividade alimentar, que é uma pergunta típica que eu faço, é: quando vai comer bolachas, come uma ou come o pacote todo? Isso é o pacote todo, é impossível. Se eu começo o pacote, não é possível o pacote ficar intacto. Ou uma batata frita, não como uma batata frita, como um pacote de batatas fritas se só tiver um pacote em casa. Portanto, isto é impulsividade. Tomadas de decisões intempestivas, compras impulsivas e completamente desnecessárias. As pessoas pensam: mas para que é que eu comprei isto? Eu não precisava disto, eu já tinha 10 camisolas iguais. Pronto, tudo isto são coisas imponderadas, é a impulsividade. E finalmente, uma dimensão que até é muito desvalorizada e que na minha opinião é das mais importantes, que é a desregulação emocional, que é a incapacidade de regular as emoções e ter, por isso, reações emocionais demasiado intensas e demasiado duradouras para pequenos acontecimentos do dia-a-dia. Coisas que até na idade adulta, a Mafalda poderá depois reconhecer isto, na criança não é possível, na maior parte dos casos, mas na idade adulta dizer assim: mas porquê é que eu reagi assim? Não faz sentido, aquilo não tinha importância para eu reagir daquela maneira. Portanto, isto para dizer o quê? Estes 4 grupos de sintomas, na idade infantil, quando são intensos e manifestam-se muito, dão origem ao diagnóstico, mas se forem ligeiros, se forem moderados, se o ambiente for contentor, podem passar despercebidos. Vamos a tuas palavras que usou. Sintomas moderados, mas está lá, não é? Está lá, o problema está lá. E o ambiente contentor. Vamos passar aqui do crescido para o infantil, porque há aqui com certeza pais que têm preocupações. O que é um ambiente contentor? Bem, quando eu digo ambiente contentor ou regulador, pode ser muitas coisas diferentes dependendo da criança, porque isto, como é uma perturbação que se manifesta em dimensões, como eu expliquei, 4 dimensões diferentes, dependendo da dimensão que esteja mais ou menos manifesta, as estratégias que o pai e a mãe ou os cuidadores tenham que usar podem variar. Portanto, por exemplo, numa criança muito hiperativa e que tenha pouco déficit de atenção, estratégias como aumentar a atividade física, pô-los em desportos, ou aceitar que eles estudem de pé, ou andar pela casa, é uma coisa que pode ser aceita. Mas, por exemplo, no déficit de atenção isso já não serve para nada. E no déficit de atenção é importante fazer um treino de atenção. Desculpem lá, está sempre a mexer nisto, mas isto está-me a cair, não sei se já repararam. O déficit de atenção ou a desregulação da atenção pode ser treinada. Claro que isto é muito fácil de dizer quando é moderado, porque quando é grave não há treino que safe, não é? Mas, por exemplo, e isto aqui também interage com outra questão, que há bocado se falou na palestra anterior, na talk anterior, tinha a ver com a tecnologia. A tecnologia também modificou muito os ambientes familiares. E a existência de estímulos constantes, intensos, como os videojogos. Eu tenho aqui o João Faria, que é grande fã de videojogos e deve estar a rogar-me pragas por eu estar a dizer que os videojogos podem ser negativos. Mas eles podem ser negativos, porque quando uma criança está submetida a estímulos demasiado intensos, demasiado coloridos, demasiado interativos, que são muito mais interessantes do que estudar, como toda a gente deve imaginar. Claro que estudar vai ser a última coisa que a criança vai querer fazer. E, portanto, o ambiente contentor, neste caso, pode ser tentar expor o menos possível ou o menos precocemente possível, tentar estimular o estudo ou as atividades em que a atenção é treinada, como, por exemplo, realização de Legos e puzzles e coisas deste estilo. Mas isto, repare, não vamos usar isto como regra geral para quem nos está a ouvir dizer: ok, então vou pôr o miúdo a fazer puzzles de manhã à noite que ele vai ficar sem déficit de atenção. Não é verdade, porque depois isto depende também dos interesses da criança. Fazer um puzzle pode ser a coisa mais aborrecida à face da Terra. Para mim, por exemplo, é. Eu detesto fazer puzzles. Eu adoro puzzles. É? Pronto, olha, já temos aqui uma coisa em... Já podíamos, levava-nos longe. Exatamente. Mas, e portanto as estratégias são diferentes. Mas a verdade é que em alguns casos é mitigável, noutros casos não é. Mas, mesmo não sendo mitigável e a pessoa até vai cumprindo com os mínimos, como a fala disse, não é? Eu ia cumprindo com os mínimos, de uma forma ou de outra eu lá conseguia cumprir. Depois, quando há uma determinada fase da vida em que a exigência se torna maior, aí é que a coisa se torna mais exuberante. E depois a Mafalda tem uma característica que
a torna mais particularmente vulnerável a desfechos desagradáveis da PHDA, que é o facto de ser do sexo feminino. Porquê? Porque no sexo feminino a PHDA na infância se manifesta com menos hiperatividade e mais déficit de atenção e mais desregulação emocional e, portanto, passam mais despercebidas. Não se nota que são miúdas hiperativas. Mas não é uma doença dos meninos. Não, de maneira nenhuma. Não. É igual. É igual nos meninos e nas meninas, só que antes... Nem sei se se chama doença. É uma perturbação, do neurodesenvolvimento, sim. As pessoas na psiquiatria e na psicologia têm um bocado a mania de não dizer doença. Mas eu sou muito condicionada por falar para o público, estou sempre à procura da palavra certa, não vai levar a não haver problemas. É assim. Não, mas haverá puristas da linguagem psicológica que dizem que não é uma doença. Claro, mas para mim é uma doença. Funciona como uma doença porque é uma coisa altamente incapacitante que causa muito sofrimento e que tem tratamento. Portanto, se isto não é uma doença, o que é que será? Exato. Agora, realmente, chegada à idade adulta, portanto, e no caso da mulher, muito frequentemente passa despercebido, não é? E é engraçado que às vezes se manifesta com outras coisas. Aliás, a forma como as pessoas chegam à consulta de psiquiatria do adulto e finalmente têm um diagnóstico PHDA são 2 ou 3 coisas. É bastante estereotipada a forma como chegam. Várias hipóteses. Primeira hipótese, mais frequentemente, aqui há uns anos atrás, têm um filho com diagnóstico de PHDA e percebem que são iguais. Como eu vos disse, a carga genética é intensa e, portanto, mas o meu filho tem PHDA, mas eu era exatamente igual, eu era exatamente assim. Não tem nada, tu era igual, eu era igualzinho. Mas isso é uma fase da negação e depois há uma fase em que o miúdo começa a fazer tratamento e fica muito bem e o pai também quer. Essa é uma das fases, uma das hipóteses. Outra hipótese é através das comorbilidades, é uma palavra um bocado um palavrãozito, mas tem a ver com as doenças que surgem no entorno ou no contexto da PHDA. Porque, como a Mafalda disse, a PHDA causa sofrimento, causa disfunção, as pessoas não têm a mesma capacidade de atingir os objetivos como esperariam, não é como aquilo que era esperado. Muitas vezes são acusadas de ser preguiçosas, de ser manhosas, porque estão ali no quarto a fingir que estudam e não estão a estudar nada. E depois, o próprio autoconceito destas pessoas fica muito prejudicado, porque as pessoas, atendendo sobretudo àquilo que acham de si próprios, não é? Eu não me acho parvo, eu até acho que sou inteligente e, no entanto, não consigo ter notas de jeito. Porquê? Não é? Isto há aqui uma sensação de sempre de eu não estou a conseguir atingir aquilo que eu acho que realmente podia atingir. E isto corresponde a um fator de stress gigante e também a um condicionante muito grande à autoestima. Isto quer dizer que as pessoas e a Mafalda não disse por estas palavras, mas abordou o tema, a autoestima das pessoas com PHDA não diagnosticada é muito baixa. Porquê? Precisamente porque vão falhando e ninguém percebe porquê. É quase como se fosse, e a Mafalda disse isso também, a sua personalidade. Né? São distraídas, são impulsivas, são clumsy, são desastradas e cometem erros e cometem falhas. Outra coisa que a Mafalda disse também, que é outra coisa que frequentemente surge, é a questão da ansiedade social. Reparou que a Mafalda disse, porque para mim é muito difícil de dar com pessoas e ir ter com as pessoas, o que é que vão dizer de mim, o que é que vão achar de mim. Porquê? Vou dar um exemplo que é paradigmático, embora isto pudesse ser transportado para outros exemplos. Quando uma criança com PHDA está nas aulas e não está a ouvir nada, porque desligou e está a fazer desenhos, na maior parte dos casos, e o professor diz, não é, Mafalda, o que é que acha sobre isto? A Mafalda não faz ideia nenhuma do que é que se está a falar. E diz uma coisa para tentar responder e diz uma coisa completamente ao lado. E toda a gente começa a rir. E, portanto, os holofotes estão virados para a Mafalda no mau sentido. As pessoas estão a rir dela. Ela errou mais uma vez. Portanto, agora imaginemos o que é que isto faz a uma criança ao longo do desenvolvimento. Histórias destas, em família, em jantares de família. Coitada, a Mafalda realmente é sempre a mesma coisa. Não, é mesmo uma disparatada. Nunca houve o que se está a dizer. Mafalda, houve o que nós estamos a dizer, Mafalda. Portanto, isto em termos de autoestima tem um impacto descomunal. E depois em termos mesmo de vivência de stress. O stress crónico, toda a gente sabe, e se não sabe fica a saber, é fator de risco para a ansiedade e depressão. E depois surge a depressão e a ansiedade que finalmente leva as pessoas à psiquiatria. Mafalda é um caso de manual. Completamente manual. Por isso é que eu disse, eu queria tomar notas para comentar. Mas, também devo dizer, e aí a Mafalda também deu um exemplo importante, e ainda bem que a Mafalda disse que a colega que a diagnosticou com doença bipolar, obviamente fez aquilo que era talvez possível naquela altura, isto já foi há alguns anos atrás, felizmente também na comunidade médica as coisas estão a mudar. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque como eu expliquei na minha parte inicial, o conceito de PHD era um conceito muito ligado à infância, durante muito tempo. E, portanto, os médicos dos adultos não eram, de facto, sensíveis a esta temática. Portanto, ainda hoje existem psiquiatras de adultos que dizem PHD do adulto, isso não existe. Portanto, fica bem claro que existe mesmo e que tem tratamento e é life-changing, como a Mafalda, aliás, disse. E efetivamente, ainda bem que temos todos feito e toda a gente tem feito. A Mafalda é um exemplo de uma pessoa que está aqui a dar o seu testemunho para mostrar a importância da sensibilidade para este diagnóstico, mesmo na idade adulta, porque isto vai modificar drasticamente a vida da pessoa a partir daí. Isto é das doenças psiquiátricas, primeiro, em que o tratamento é mais eficaz,
é muito eficaz, a medicação para estas doenças. E segundo, é modificador. Primeiro, porque a pessoa compreende finalmente, então é por isto que eu nos jantares de família fazia sempre aqueles disparates todos. Portanto, justifica o comportamento. Afinal, eu não sou tontinho. Isto era uma coisa que me acontecia. E depois começam o tratamento e isso é muito modificador. E portanto, é muito importante. E de facto, nessa altura, provavelmente a médica não ouvia falar muito de PHDA do adulto. Felizmente, cada vez mais os médicos psiquiatras de adultos também estão a crescer em termos de sensibilidade a este diagnóstico. Muito bem, não sei se alguém quer fazer perguntas, mas há uma pergunta ali. Faz favor, diga. Tem diagnóstico de PHDA e então dizem, treino, por exemplo, pôr a mesa e fazer estas tarefas repetitivas. Ou seja, por um lado faz-me sentir treinar, por outro lado aquilo não vai ficar mais interessante. Certo ou errado? Só para perceber. Certo, não vai ficar mais interessante, mas há tarefas que é útil treinar. Okay. Ou seja, digamos de outra maneira assim mais simples e mais resumida. É importante treinar as crianças em geral, mas e as com PHDA em particular, embora com mais dificuldade, para o aborrecimento. Porque o aborrecimento existe. E as crianças com PHDA têm muita dificuldade em tolerar o aborrecimento. Porque é tudo muito imediato. A dopamina tem que estar sempre a disparar para ter um estímulo que seja interessante. E pôr a mesa, como toda a gente percebe, não é particularmente interessante. Mas é por isso que é importante, desde pequenos, claro, não estou a fazer a apologia de tornar as crianças empregados domésticos das famílias, não, atenção. Mas é importante, é importante, no fundo, treinar a criança para o aborrecimento, treinar a criança para a rotina. A rotina também é muito difícil de cumprir para os miúdos com PHDA, porque a novidade é que é interessante. Só que, como o mundo dos adultos, como nós sabemos, não é sempre muito interessante e não tem sempre muita novidade, e não tem sempre períodos ausentes de aborrecimento, é bom que desde o início isso comece a ser. Por exemplo, uma coisa que eu sei que vou estar a ser desagradável para muita gente que nos ouve e corre até o risco de ser ligeiramente cancelado, que é os ecrãs às refeições. São uma péssima ideia. Porque é o quê? É substituir a tarefa aborrecida, que é comer, ter que estar parado, sentado, a ter atenção a uma tarefa que é comer e que implica ali um tempinho perdido, por um filme. Substitui. Só que depois, na vida não é assim. De cada vez que temos Não era interessante que na vida adulta, cada vez que houvesse um momento aborrecido, aparecesse um iPad à nossa frente com um filme. Mas não é. E portanto, como não é assim, temos que treinar os miúdos para que assim não seja. Esta era a curta. Certo. Agora é outra pergunta. Outra. Agora imagina a minha resposta para a longa. Não, por essa questão de aborrecimento, eu acho que ao mesmo tempo há uma vontade muito grande de ter soluções rápidas, não é? Eu acho que passámos de uma geração dos nossos pais que não faziam ideia sequer o que é que nós estávamos a fazer, para uma geração de pais que acompanha quase ao segundo e que não quer que os filhos sofram e que quer ter a certeza que ele vai ser feliz e com que tudo isso implica. E, portanto, soluções um bocadinho rápidas. Eu tenho estado a ler bastante sobre PHDA e isso, por um lado, é uma parte de doença, entre aspas, por outro lado, também tem esta coisa do hiperfoco, ou seja, que quando, na realidade, gostam de uma coisa, têm uma capacidade brutal. Pronto. Isso faz parte da doença, já agora. Hã? Isso faz parte da doença. Pronto. Ou seja, o hiperfoco, às vezes é dito como uma coisa boa, mas o hiperfoco não é uma coisa muito boa. Okay. Embora possa ser útil, possa tornar-se útil, não é? E nessa perspectiva há uma questão de muito rapidamente começar com medicação. Claro que eu acho que ainda há aqui um contexto super adverso à medicação, não é? As pessoas pensam, sobretudo em miúdos pequeninos, que é uma filha de medicação. O que é que chama de miúdos pequeninos? Tipo 5, 6 anos. Não é muito frequente isso acontecer, na realidade. Ou seja, há uma tendência, felizmente, há uma tendência para adiar a medicação. Por exemplo, no PIN isso é a nossa prática, é a medicação ser adiada o mais possível, mas eu também não queria com isto dizer que a medicação é negativa, porque não é. Pronto, exatamente, queria perceber um bocadinho essa questão, que é adiar ou até que ponto é que há estratégias que se pode fazer aproveitando as coisas boas que pode ter. Portanto, na altura disseram, olha, acho que se calhar ele devia tomar, mas depois vamos vendo, etc. E pronto, eu acho que estas coisas são muito... Os médicos dizem que sim, vamos ver, vamos informar-nos, etc. Mas, por exemplo, a maior parte das pessoas a quem eu disse isto, disse que horror. Pronto, ele não está a tomar nada, mas deixámos correr, mas perceber aquilo que estavas a dizer, que era, pode ser transformador, ou pode ser, pronto, a questão da retalina, etc. Portanto, que é no fundo, assim, só... Eu vou-me virar um bocadinho, é possível? Melhor, é complicado. Claro. Eu diria, portanto, regra geral... Mas tem que ser solução rápida, ou seja, o que eu acho que é importante sim, é que... mas eu por acaso acho que isso é injusto, ou seja, eu percebo o que está a dizer, eu acho que no fundo...
isso é em si, a sua pergunta, desculpe dizer isto desta maneira, mas a pergunta em si própria é um preconceito. Porque, porque associa a medicação a uma solução rápida. Não é isso que a medicação é. Porque, na verdade, a medicação faz efeito no dia em que o toma, se não tomar amanhã já não faz efeito nenhum. Não é solução para nada. Ou seja, não é uma solução rápida. É uma ferramenta que vai melhorar o prognóstico no sentido em que vai possibilitar uma série de coisas. Portanto, só para explicar. Portanto, a PHDA manifesta-se desde muito cedo, não é? Deve ser feito o treino de competências, o treino atencional, as terapias, as talking therapies, vamos chamar assim, as terapias pela fala, as terapias ocupacionais, as terapias da psicometricidade. Tudo isso tem vantagem e tem evidência científica de melhoria do funcionamento. É muito importante também que realmente as famílias estejam, desculpe lá o anglicismo outra vez, on board. Porque se a criança vai 2 vezes por semana ao centro e faz as terapias todas muito bem e depois vai para casa e mete-lhe o iPad na refeição, esqueça, não resultou, não vai resultar. Portanto, é muito importante estar on board. No treino diário que é preciso fazer com as crianças, porque isto é uma coisa que, na verdade, não é nada rápido, é tudo menos rápido, porque se nós dermos a medicação à criança e não fizermos mais nada, isso vai resolver pouco, na realidade, porque a medicação vai resolver, no fundo, a capacidade de se concentrar, mas se a capacidade de se concentrar não for condicionada a... Então, Júlia, vai tomar este medicamento e vai se concentrar. E agora põe-lhe o iPad à frente, vai se concentrar no iPad, não é? Na Bluey. Portanto, na Bluey, até era muito bom que fosse só na Bluey, porque a Bluey é excelente. Mas, não sei se conhece a Bluey. Não, já não. Tem filhos já dessa idade. É que eu vivo entre a Bluey e a Porquinha Pepa. Não sabe o que é? A Porquinha Pepa sei. Mas estou a desviar-me do assunto. Portanto, tem que haver, portanto, as terapias são fundamentais para o treino atencional, para o treino de competências, para o condicionamento do funcionamento cerebral, mas por vezes isso não é suficiente. E há alturas em que, por mais terapias que se façam e por mais adaptações familiares que se façam, a criança continua a ser altamente disfuncional. E depois há uma coisa importante, é que as pessoas focam-se muito na disfunção académica, mas essa não é a única que interessa. E o miúdo pode estar a ter ótimas notas e estar a ser altamente disruptivo na vida familiar, não consegue manter relações de amizade porque é impulsivo com toda a gente e manda toda a gente à fava e bate nos colegas e ninguém o quer, e ele até pode ser bom aluno, mas isto também tem muito impacto no desenvolvimento desta criança e na sua autoestima e no risco futuro de doenças mentais. Portanto, isto para dizer o quê? Isto tudo tem que ser avaliado. Não é só se tem boas notas ou não, não é só se porta bem ou não, é se no contexto global do funcionamento da criança, atendendo a realizaram-se terapias, foram suficientes ou não, então a partir daí experimentar a medicação. E a medicação não é nenhum bicho-papão. A medicação para a PHDA, como a Ritalina tem um estigma associado descomunal, mas a Ritalina pode ser ótima. E como eu digo Ritalina, poderia dizer o Concerta, o Elvance, que é para dizer as marcas todas, para depois não dizerem que eu estou associado a uma delas. Os medicamentos são todos um bocadinho diferentes, mas no fundo são todos extremamente eficazes e muito seguros. Atenção. E os efeitos secundários são muito poucos e mitigáveis. Outra coisa importante é dizer assim, quando é dada uma medicação à criança, a criança não ficou condenada a tomar aquela medicação para o resto da vida, que é uma coisa que é, ai que horror, medicação. Toma uma semana, correu mal, para a medicação. Não acontece mais nada, pronto, foi uma semana de medicação. Ou seja, dá a ideia que é o calabouço. Tem. Sim, e até podemos ir mais longe, embora a Talk 2 seja sobre PHDA, mas isso é verdade para todos os medicamentos psiquiátricos. Os antidepressivos, que são uma coisa banalíssima, que é altamente bem tolerada, fácil de introduzir, fácil de retirar na maior parte dos casos. Cada vez que se diz que se vai pôr um antidepressivo, antidepressivos, mas primeiro eu não sou maluquinho, depois não gosto de químicos, não é? Embora a água seja H2O, portanto também é química. Eu não percebo muito bem esta coisa do não gosto de químicos, que não bebem água. Por isso, a medicação, quando é necessária, postos todas estas fases, feita esta avaliação progressiva do funcionamento das terapias, do efeito das terapias, quando ela é necessária, ela é necessária. E eu, sinceramente, estou convencido que a maior parte dos médicos não medica em vão. E até, eu diria que adia a medicação para a PHDA. Eu acho que é mais provável que a criança precise e não tome do que o medicamento ser prescrito e a criança não precisar. Tenho muitas dúvidas. Porque os médicos das crianças são do mais... eu ia usar um termo pouco técnico que não vou usar, são do mais obsessivo com a proteção da saúde, e ainda bem, como é óbvio, para dar assim o medicamento à Lagardère só porque sim. Obrigado. O microfone. Passa o microfone. Passou o microfone. Tem que ser para lá em casa ouvirem. Não, estão lá embaixo, a família. Olha, olá, Gustavo. Olá. 2 perguntas. Porquê é que se diz sempre PHDA? Não há só DA
Boa pergunta. Existe só DA, ou melhor, antigamente, quando a doença foi descrita pela primeira vez, era uma doença da parte motora, era a hiperatividade. Depois foi descrita com déficit de atenção, como se fosse um extra. O que se sabe hoje é que o síndrome, portanto, nós em medicina usamos, medicina e em psicologia, a terminologia síndrome, ou seja, é um conjunto de sintomas que costuma ocorrer em conjunto. Mas eles ocorrem, como eu expliquei há bocado, mais intensamente ou menos intensamente na criança ou no adulto de diferentes maneiras. Isto quer dizer que há crianças e adultos que podem ter só uma das 4 dimensões muito expressa e aí, por exemplo, dizemos é uma PHDA de predomínio desatento. E diz-se que é de predomínio, porquê? Porquê é que não se diz só esta criança só tem déficit de atenção? Porque em alguma altura do desenvolvimento o quadro clínico pode mudar. Porque o que nós verificamos na PHDA é que a criança pode ter uma determinada manifestação na vida infantil, muda na vida adulta, depois quando entra no mundo laboral a manifestação volta a mudar-se. No caso da mulher isto é particularmente problemático e portanto, como é a necessidade de maior atenção clínica, porque a mulher tem fases hormonais que fazem flutuar os sintomas, tem a menopausa, que também faz flutuar os sintomas. Portanto, isto quer dizer que a doença ao longo da vida, no homem e na mulher, vai variar e as manifestações vão variar, por isso pode ser só déficit de atenção num determinado momento, mas isso não quer dizer que noutro momento seja outra coisa. Agora, eu estou a falar da adolescência, uma rapariga adolescente que tem uma dislexia grande e dizem que não tem déficit de atenção. A dislexia pode influenciar a déficit de atenção? Pode acumular. Se as suas perguntas são excelentes, o que é que faz? Trabalho na Capiti. Trabalha na Capit. Claro. Mas não é profissional de saúde, é financeira. Bem, mas faz perguntas excelentes. E sou avó. Sim, mas é uma avó com um gabarito científico muito acima da média. Muito acima da média. E essa pergunta é excelente. Eu confesso que me esqueci da pergunta. Isto é possível? Não. Será que tenho déficit de atenção? Dislexia. Ela é rapariga, Eu vou-lhe responder. tem dislexia já detectada há bastante tempo. Sim. Eu acho que ela tem déficit de atenção. Fez uns testes, dizem que ela não tem. Okay. Ai, que excelente pergunta. Sabe porquê? Porque os diagnósticos não são feitos por testes. Essa é a primeira. Não sei se fiz testes. Não, mas sei, deve ter porque ela feito. teve na Não, mas psicóloga eu digo-lhe, à deve ter espera. feito. Falou bem, sabe porquê? Porque existe muito na prática clínica esta ideia de que estas doenças se manifestam através dos testes psicológicos. E se os testes psicológicos Não sei se foi testes. Não, mas faz, isto acontece, isto é frequentíssimo. O João Faria está aqui, que não me deixa mentir, que é uma expressão que eu adoro. E os testes psicológicos podem dar valores X, X mais 2, X mais 3, e não é isso que faz o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, é da entrevista e é da disfunção que se avalia. Ponto 1. Portanto, o diagnóstico é clínico. Tem que ser um psicólogo, um médico a avaliar e a dizer se a pessoa tem. Não é pelo teste dar mais Sim, ou mas menos. foi um psicólogo. Mas é importante isto, porque depois, a seguir, este tipo de perturbações, que são tudo perturbações do neurodesenvolvimento, podem co-ocorrer e podem estar relacionadas entre si. Ou seja, muitas vezes, uma perturbação específica da aprendizagem, que é o que é a dislexia, não é? Está associada à PHDA. Pode ser até a primeira manifestação ou uma manifestação óbvia de uma PHDA subsindromática. Não é obrigatório. Portanto, a dislexia pode existir isoladamente, mas também pode co-ocorrer com uma PHDA e pode ser causada pela PHDA. Claro que isto é importante, porque se a criança tem PHDA, o tratamento da PHDA é necessário para garantir que a própria dislexia também tem uma boa evolução. Porque quando nós nos focamos apenas na dislexia, ignorando a PHDA se ela existir, o prognóstico piora. É o caso. Só lhe ligam à dislexia. A PHDA nos adultos não tem cura, portanto isto é uma doença, mas não há cura, para não? Sim. Ou seja, a pessoa sim. tem que aprender a viver com ela. Isso é uma excelente pergunta. Saiu um estudo no American Journal of Psychiatry em 2023, que é um estudo muito importante, que nos mostrou uma coisa, que é, antigamente achava-se que as crianças tinham PHDA. Estima-se que mais ou menos 7% das crianças tenham PHDA. E que depois, quando passavam para a idade adulta, pelo amadurecimento do cérebro e da região frontal, que é onde está esta coisa da concentração e do foco e do controle da impulsividade, quando isto amadurecia, metade delas deixavam de ter critérios. Hoje sabe-se que isso é mentira. Este estudo, por exemplo, mostrou que isto tem sempre um percurso flutuante ao longo da vida. Portanto, depende do doente e depende do ambiente. E é da interação entre o doente e o ambiente que a manifestação vai ocorrer ou não, mais ou menos intensamente ao longo da vida. E, portanto, isto quer dizer que todas as crianças com PHDA são adultos com PHDA. A PHDA pode estar tão bem mitigada, tão bem controlada, tão bem psicologizada, não é? Que já não é disfuncional. E, portanto, não tem cura, para responder à sua pergunta, mas tem tratamento. Ou seja,
quanto mais precoce é a intervenção, maiores as probabilidades de sucesso. Também razão pela qual eu disse que a medicação, quando é necessária, é importante, porque a medicação vai também modificar o sucesso das intervenções psicológicas. Portanto, se a criança for altamente disfuncional ou adolescente e os pais recusam-se a dar medicação, é só terapia, ele vai melhorando um bocado, mas não está a melhorar tanto como iria melhorar, provavelmente se tivesse também o componente farmacológico melhorar, associado, e isto depois tem impactos a médio prazo, porque isto depois vai influenciar como é que no adulto está tão bem controlado ou não. Agora, quando casos como o da Mafalda acontecem e aparece na idade adulta, é claro que o efeito das terapias não é tão eficaz, porque a capacidade de condicionar, embora sejam muito importantes, ou seja, o treino atencional continua a ser importante. E depois há outra vertente, que é a psicoterapia e a psicologia na idade adulta têm outras funções, no sentido de compreender o que se está a passar, dar novas explicações, dar estratégias para lidar com as disrupções. Mas não é tão útil como na infância para realmente diminuir a intensidade dessas disrupções, pelo treino atencional. E aí, a medicação é necessária e pode ser necessária de facto para toda a vida. Mas também é verdade, e é importante dizer isto, ou seja, isto para dizer o quê? A PHDA não tem cura, tem tratamento, o tratamento é eficaz, ela flutua em intensidade e em disfunção ao longo da vida e pode deixar de ser necessário completamente fazer medicamentos, mas como o trajeto é flutuante e também depende do ambiente, e depende da menopausa e depende de tudo, pode vir a voltar a ser necessário fazer medicação noutra fase da vida. Obrigado. Está muito bem. Mas muito bem mesmo. Obrigado. Não é preciso bater palmas. Agora é assim, eu podia dizer agora marquem consulta para o Gustavo, mas é um inferno. Não dá, é daqui a um ano. É daqui a 6 meses, vai. Mas o Não Gustavo dá. também tem uma equipa de colegas É verdade, igualmente competentes. É isso que eu ia dizer. Tenho colegas igualmente competentes, felizmente, que já eu tive várias pessoas que me pediram opinião. Posso falar com o Gustavo, posso marcar uma consulta e como não há agenda, recomendei colegas e gostaram muito dos colegas. Portanto, A agenda. Demora mais não, mas tempo. isto para dizer que o mais importante, de facto, é as pessoas verem uma luz ao fundo do túnel Claro. e perceberem que há um caminho e a Mafalda que nos contou tão bem do que é que viveu ao longo da vida e que é muito importante é aconselhar-se com as pessoas certas e, de facto, não tem cura, mas dá-se ferramentas para lidar e para gerir, isso é que é o mais importante. Hã? Mas vive-se bem. Claro, vive-se bem, mas pode-se viver melhor. Vive-se muito melhor quando se sabe, Mas não é? podia-se viver agora melhor, estou ótima. podia-se viver melhor e com menos ansiedade e de uma forma mais, com mais paz, certo? Claro que sim. Muito obrigada, Júlia, vai jantar. Ora, eu só vim aqui fazer tipo umas perguntinhas. Muito obrigada. Obrigada, A Mafalda e o Gustavo, muito obrigada. Obrigada, Gustavo, Obrigado, como eu. sempre. Obrigada a todos. Obrigada a quem está connosco online, não sei se ainda estão ou não, mas obrigada e... Tchau online. Até à próxima. Até à próxima. Adeus. Desculpem, ainda está a ouvir ou não? Maria Madalena do Vicente e da Íris. Não se esqueça. Eu tenho que agradecer à Jungle Corner e à Auditivo que estão aqui, que a nossa equipa audiovisual, que sem eles isto não podia ser gravado, não podia ser Pois filmado. é. Muito obrigada. Eu conheço. Muito obrigada. Gente boa. Muito obrigada.